preparando o caminho para Jesus passar. E nós vamos ver a história de um homem aqui, que eu sou apaixonado por essa história. E você vai poder acompanhar comigo, está lá em Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Lucas capítulo 3, do 1 ao 18. Amém? Acho que eu vou sair daqui porque vai atrapalhar alguns irmãos a acompanharem aí na projeção. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Neste tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes, governador da Galiléia, e seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Tracônides. E Lisânias era governador de Abilém, e Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem diz que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, e não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo do seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de todas as maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Vamos orar mais uma vez? Deus, é diante da Tua palavra que nós abrimos o nosso coração nesta noite. Fala conosco, Deus. Ministra a Tua cura, a Tua vida, o Teu perdão, os mistérios do Senhor na nossa vida, que nós recebemos em nome de Jesus. A voz e o poder do Senhor é a nossa oração. Amém. Nós estamos vivendo, irmãos, nesse tempo de preparo de solo. E nós vamos conversar hoje a respeito de preparo de coração. Preparo, e esse preparo agora sim é por nossa conta. Preparo porque João, ele proclamava: endireitem as suas veredas. Sabe, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver o texto caminhando para uma postura de João, uma postura de acusação. Mas se nós formos entender a fundo essa questão, João não está acusando ninguém. João está profetizando. João está proclamando. E que proclamação era essa? A proclamação de João é: endireitem os seus caminhos.
Vocês estão vivendo em caminhos tortos. Vocês estão vivendo fora do plano de Deus. Vocês estão vivendo de uma maneira que não devem viver. João Batista era parente de Jesus. Ele era parente de Jesus. Isabel, a sua mãe, era parente próximo de Maria, mãe de Jesus. E Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote, sumo sacerdote. E é muito interessante perceber que Zacarias, ele era sumo sacerdote e ele era descendente de Arão. Só que nessa época não eram mais consagrados sacerdotes da linhagem de Arão. Os sacerdotes, eles eram colocados no seu lugar como mandato político. Então o imperador designava os reis, os prefeitos, os governadores, e esses, por conseguinte, nomeavam os sacerdotes, nomeavam os seus trabalhadores. Então Zacarias, por intervenção do Deus Todo-Poderoso, foi nomeado sacerdote, mas eu não vejo como um cargo político. É claro que a Bíblia não fala muito a respeito disso. Agora, quando nós olhamos para João, se fôssemos avaliar a história bíblica, nós perceberíamos que João teria as condições, por ele ser descendente de Arão, né? Ele deveria ser o sumo sacerdote naquela época. Mas quem era o sumo sacerdote naquela época, conforme o texto? Anás e Caifás. Irmãos, até o nome já parece quadrilha, parece chefe de quadrilha, né? Até o nome já assusta. Anás e Caifás. Nós vamos ver que eram dois homens terríveis. Um era sordo e o outro era genro. E eles faziam atrocidades terríveis também. Todos os governantes, todos os sacerdotes agora eram nomeados a partir do século II a.C. Eles eram nomeados por força política e não mais por um mandato eterno de Deus. João, ele tinha alguns hábitos esquisitos. E durante muito tempo se estuda na escola bíblica que João usava o quê? Qual que era a roupa de João? Então, na verdade é pelo de camelo. Em algumas traduções a gente vai ver que é pele, né? Não é pele, não é couro de camelo, não, é pelo. Então é semelhante àquela roupa que os andinos usam. Sabe aquelas jaquetas que os andinos usam, que é bem quentinha? Então é muito parecido com aquilo, né? É mais ou menos aquele tecido que João usava. Era uma roupa de lã. Agora imagine um ser humano, um ser vivente andando no deserto com uma roupa de lã. É muito estranho, né? No mínimo estranho. João, ele usava uma cinta de couro e comia mel silvestre. E o que é mel silvestre? Na verdade é uma resina que soltava de uma determinada árvore que dava naquela região. É uma resina, uma espécie de goma elástica que a árvore soltava. Era essa a dieta de João Batista. E ele também comia gafanhotos. Comia gafanhotos. Então, esse negócio de chinês comer gafanhoto não é novo, né? Já é muito antigo e já acontecia até no Oriente Médio. Olha que interessante. Muito nós estudamos a respeito de João, e irmãos, nós perdemos muito tempo discutindo por que ele era assim, por que ele era assado, por que ele não era o sumo sacerdote, por que João, e escola bíblica sempre foi muito boa, amados. Mas nós perdíamos muito tempo discutindo sobre o indiscutível. E nós poderíamos aplicar esse tempo discutindo, por exemplo, o que nós vamos ouvir de Deus nessa noite. Quem era João Batista? Pessoa. Mas quem era João Batista, servo de Jesus? Não, pastor, ele era primo de Jesus e na verdade não foi servo de Jesus. Nós vamos ver que sim, foi servo de Jesus. Nós vamos ver nessa noite a frase mais célebre de João Batista.
uma das frases mais célebres da Bíblia que nós cantamos nessa noite. E olha só que interessante, é necessário que ele cresça e eu. É necessário que ele cresça e eu. Oh, amados, só por essa frase eu já consigo ficar um admirador de João Batista. Porque ele sendo filho de um sumo sacerdote, ele sendo da linhagem de Arão, ele sendo agora profeta, mais velho do que Jesus, alguns meses, em torno de 6 meses, ele sendo um homem que estava ali proclamando e tinha admiração do povo. Nós vamos ver que Herodes, mesmo sendo contrariado por João Batista, ele não ousou matar João Batista naquele momento, porque ele era admirado pelo povo. João Batista, ele tinha tudo para ser um ótimo Messias, mas na sua frase ele derruba qualquer expectativa que alguém que tem altivez, que alguém que tem alguma espécie de honraria possa fazer. João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Hoje nós veremos as palavras de João Batista que realmente nós precisamos aplicar todos os nossos esforços para preparar o caminho para Jesus passar. Irmãos, no mínimo nós devemos sair da frente do Mestre. João Batista ele fez isso. Ele saiu da frente. Sabe quando você está apressado, você está com o teu carro e você precisa levar filho no médico? Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo algumas vezes. Na época que a Sara fazia quimioterapia, ela não podia ter febre. E algumas vezes ela teve febre, 2 vezes, né? 2 vezes ela teve febre. E assim, para imunodeprimido, que era o caso dela, ela tinha que estar em 2 horas no hospital recebendo antibiótico, senão ela podia morrer. Literalmente. A bactéria ela se prolifera tão rápido que em 2 horas ela podia morrer. Então, quando a gente percebia, a gente ficava o tempo inteiro, né, mostrando, percebia que estava com febre, corria. Mas nessas horas tinha um abençoado que estava passeando. Mas ele não se contenta em passear, ele fica no meio do caminho. Ele não vai para o ladinho, ele fica bem na sua frente. E você tenta passar, você vai pelo acostamento e ele vai na sua frente. Muitas vezes nós fazemos isso e não deixamos o Senhor Jesus passar. João Batista, ele saiu do caminho do Senhor. Ele saiu da frente, Jesus passou. Quando nós vemos a atitude de João, nós vemos que ele não prega aquilo que não vive. João ele começa a falar sobre os pecados das pessoas, mas nós vamos ver que João ele tinha uma atitude em si. Ele era principalmente humilde. E nós precisamos, primeira coisa, amados, preparar o caminho do Senhor com humildade. Nós devemos deixar, amados, os nossos status. João ele deixou o seu status de profeta. Em Israel havia uma certa divisão na antiguidade. Existiam os reis que estavam acima de tudo e de todos. Existiam os sacerdotes que deviam estar acima do rei. Não na sua importância, mas na importância do seu ofício. O sacerdote ele tinha um ofício mais importante do que o rei. Qual foi o pecado de Saul? O que tirou Saul do reinado? Você lembra? 1 Samuel, capítulo 22, se eu não me engano. Ele foi lá e ofereceu um holocausto. Ele, como rei, ele não podia oferecer um holocausto. Depois nós vamos ver que o profeta chega para ele e fala: ô Saul, não está certo isso. Foi a gota d'água. Ele já vinha agindo com muitas coisas que ele não podia agir, mas agora ele tocou numa coisa que ele não podia de forma alguma, e ele tocou. Então nós vemos ali a função do sacerdote, mas também tinha a função do profeta. O profeta era aquele que consagrava rei e também profetizava para o rei cair.
Nós vamos ver diversas vezes as Escrituras. Nós vamos ver, por exemplo, que Samuel ele vai e unge Davi rei antes do Saul morrer. Olha o poder de um profeta. A palavra de Deus vai nos dizer, por exemplo, antes de Eliseu morrer, antes de você morrer, vai lá e unge fulano, unge ciclano, unge beltrano, aí você pode embarcar. Olha a função do profeta. Mas esse profeta aqui é diferente de todos os outros. Não que os outros não tivessem humildade, mas esse daqui, ele demonstrou poderosamente a humildade. João é diferente de todos os outros homens e mulheres daquela época. Até porque nós vamos ver que ele não ousou ser maior ou ser parecido ou equivalente a Jesus. Nós precisamos nos familiarizar, amados, com o estilo de vida de João Batista. Qual é o teu estilo de vida? Qual é o teu status hoje? Sabe, amados, uma coisa que permeia o meu ministério é saber que eu sou pastor, mas saber que enquanto pastor eu não sou maior do que ninguém. E desde a minha adolescência eu sempre entendi que a diferença de você como membro da igreja, para mim que sou pastor, é a distância que nos separa aqui. Esta é a grande diferença, amados. Não, pastor, mas você é preparado, você fez faculdade, você se desempenhou. Amados, isso não quer dizer nada. Quando eu chegar na eternidade, o Senhor não vai olhar para o meu status de pastor, Ele vai olhar para mim como um marmoteado ser humano, que recebeu um chamado de Deus. Mas não sou somente eu que tenho chamado aqui nessa igreja, você também tem chamado. Qual é o teu chamado? Para que você recebeu o chamado de Deus? Para que você foi chamado? Ah, pastor, eu fui chamado para ficar aqui no banco. Negativo. Não existe isso. Todo discípulo de Jesus foi chamado para alguma coisa. Mas isso não nos dá o direito de sermos mais importantes do que qualquer outra pessoa. Nós vamos ver, por exemplo, que Israel tinha um problema pesado. Quando nós vamos ver João Batista, ele vai dizer o seguinte: olha, quem diz que vocês podem escapar da justiça de Deus? Vocês se dizem ser filhos de Abraão? Eu vou dizer para vocês que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E agora vem aquilo que é mais pesado para nós, talvez, nessa noite, que é: muitos cristãos colocam num ponto máximo, num ponto elevado, o fato de serem filhos de Deus. Você se gloria por ser filho de Deus? Eu quero te dizer que isso está errado. Porque ser ou não ser filho de Deus não é mérito meu ou mérito teu. Ser filho de Deus é porque nós fomos escolhidos por Deus. E os judeus, eles tinham uma fixação por serem chamados de filhos de Abraão, descendência direta de Deus. Os judeus, eles tinham na mente e no coração isso: eu sou maior do que qualquer outra raça na face da terra. E eu creio que o irmão Leonardo falou sobre isso um pouco semana passada. Nós conversamos na nossa célula essa semana também. Sabe, os judeus, eles tinham uma coisa, sabe, amados? Nós somos o povo escolhido de Deus. E todas as outras nações, elas são detestáveis. Muitos cristãos pensam assim. Eu, como filho de Deus, como batista, então, pronto, aí fechou. Se ser filho de Deus já é bom, imagina ser batista. Eu estou num ponto ainda mais elevado, eu estou num ponto ainda maior, porque afinal de contas eu sou a única igreja que salva. Brincadeira, tá bom? Isso é mentira. Ainda mais de PIB. Você já pensou? Quando eu fui chamado para ser pastor aqui da igreja, amados, eu sofri tanta piadinha com relação a isso. Primeiro ministério já vai ser pastor de PIB, olha só.
Não vejo nada nisso, amados. Não vejo importância alguma em ser pastor de Bíblia, em ser pastor de igreja batista. O mais importante para mim é servir a Jesus. Os judeus, eles foram, olha, amados, terríveis por causa disso. Terríveis. Fala a tua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Olha só o que deveria diferenciar o povo de Deus. O que deveria, e não o que fez diferença no povo de Deus. Diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Amados, isso aqui é condicional. Há uma condição. Aliás, já começa com um se. Se vocês, versículo 2: todas estas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. É condicional. Agora, quando nós vamos ver, por exemplo, o mesmo capítulo, no versículo 68, olha que terrível, olha, e eu quero indicar essa leitura para você esta semana. Vai te dar até dor de barriga. Porque cada vez que eu leio Deuteronômio capítulo 28, o meu coração dói, o meu estômago dói, amados. E agora, quando chega no versículo 68, é aterrorizador isso aqui. O Senhor nos enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à vida como... Para um judeu, ser escravo era inadmissível, porque ele era a nação mais importante da terra. Mais importante da terra. Agora, para acabar e desmoralizar completamente, quando penso que existem crentes arrogantes que se põem acima de qualquer outra pessoa, dá uma frustração grande, amados. Porque tem crente que diz: eu sou filho de Deus, eu sou mais importante do que todos. E daí lançam músicas, né? Música que fala da minha importância. Olha, pelo amor de Deus, não escuta esse tipo de música. Às vezes eu estou no carro e vou ali, pifa o meu. Eu não consigo dirigir sem música, eu e as crianças, né? A gente entra no carro e tem que ter ali uma música. E eu vou e às vezes pifa o meu negocinho ali de escutar a música. Eu tenho todos os meus CDs em MP3 ali e eu fico escutando. E eu vou e volto e fico escutando. E às vezes pifa o negócio que colocar na rádio. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Porque a cada música, amados. Bom, eu não vou nem falar do sabor de mel, né? Você já está mais batido, sei lá o quê. Mas olha só, que história que é essa? Que eu sou mais importante do que qualquer um? Que história que é essa? Que Deus é obrigado a me dar aquilo que eu quero? Que história que é essa? Que eu sou acima de qualquer expectativa? Eu não sou nada, obrigado. Eu não sou nada. Eu sou pó. Eu sou pó. Se eu sou uma coisa pela misericórdia de Deus, e eu tenho que achar o meu lugar é aos pés da cruz de Cristo. A palavra de Deus nos encoraja lá em Gálatas 6, versículo 14, que o apóstolo Paulo, fariseu, da tribo de Benjamim, educado por um homem que era membro. Amados, isso aqui é muito forte. O apóstolo Paulo foi educado por Gamaliel, membro da corte que julgava Israel. Era um homem poderoso. E o apóstolo Paulo estava encarreirado nesse trabalho.
Quando nós vamos ver em Atos que o apóstolo Paulo recebe cartas do sumo sacerdote para perseguir os cristãos, quer dizer que ele já estava encarreirado para assumir uma cadeira no Sinédrio. Sinédrio era a corte maior de Israel. Agora, quando chega o apóstolo Paulo, encontrou a cruz de Cristo, ele diz assim, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie no quê? Abra a tua Bíblia lá, vamos fazer esse exercício. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Se alguém abrir, já pode ler. Gálatas 6, 14. Você percebeu aí o que o apóstolo Paulo está falando? Longe de mim gloriar-me por qualquer coisa, a não ser no que, amados? Na cruz. Eu vou te dizer o que significa cruz. Cruz significa humilhação. Cruz significa maldição. Quando o Senhor Jesus sobe a cruz do Calvário, é o lugar de humilhação máxima para o ser humano naquela época. Quando Jesus sobe a cruz, primeira coisa, ele foi humilhado por ter cometido um crime que ele não cometeu. Segunda situação, o Senhor Jesus sobe a cruz do Calvário nu. Quando nós vemos aqueles quadros nas igrejas por aí, aqueles crucifixos, e tem uma tanguinha ali cobrindo a nudez do Cristo pendurado no madeiro, aquilo ali é só para não escandalizar, porque quando Jesus subiu na cruz, muito provavelmente foi sem cobrir nada. Eles expunham a nudez pública da pessoa, e eles deixavam ali pendurado durante um dia. Há muita discussão com relação a isso. Alguns vão dizer que quando as pessoas eram crucificadas, em especial o Senhor Jesus, as pessoas, os soldados, deixavam agonizar, e alguns agonizavam por até 3 dias. Outros historiadores vão dizer que alguns que faziam a crucificação matavam antes da pessoa ficar agonizando até o fim. Mas há muito mais indício de que as pessoas passavam até a morte mesmo na cruz. Isso é humilhação ou não? Quando o apóstolo Paulo diz que ele se gloriaria apenas na cruz de Cristo, ele está dizendo que aquela vergonha que foi imputada ao meu Senhor, é isso que é a minha glória. A minha glória é a humilhação dele. É estranho dizer isso, não é? Sabe por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque o apóstolo Paulo, assim como todos os cristãos primitivos, eles desejavam, almejavam morrer pela causa de Cristo. Eles almejavam. Existe um livro muito lido, tornou-se um best-seller aí, na década de 70, que chama As Catacumbas de Roma. Esse livro foi publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus aqui no Brasil. É um livro muito bom. E ele mostra a história dos cristãos até o século 2 e 3 depois de Cristo. E ali mostra alguns documentos, amados, cartas que um cristão mandava para outro em outro lugar, dizendo: está chegando a minha hora. Hora do quê? Hora de morrer. Hora de morrer, era isso. Quando o apóstolo Paulo disse que se gloria na cruz de Cristo, ele está querendo dizer: olha, não me importa mais nada nesse mundo, eu não quero fama, eu não quero ser reconhecido, eu não quero nada a não ser a vida de Cristo em mim. Será que a gente está pronto para receber esse tipo de palavra? Será que a gente está pronto para receber esse tipo de humilhação? Depois Deus quer nos dizer algo poderoso também. A segunda coisa que Deus quer nos falar nessa noite, pode passar lá para nós, por favor, é: precisamos
precisamos preparar o caminho, ou preparando o caminho com mudança de vida. Preparando o caminho com mudança de vida. Além da humildade que precisamos para desempenhar o trabalho de Jesus, nós precisamos ser discípulos de Jesus em todos os sentidos. Na humilhação, sim, mas também nós precisamos ser discípulos de Jesus na ausência do pecado. A pregação de João, assim como a mensagem do próprio Jesus, ela é uma pregação de arrependimento. Ela não tem outra entonação a não ser: deixe o pecado. Deixe o pecado. Desde as primeiras palavras do Senhor Jesus até a sua sanção, a sua ordem é: deixe o pecado. Pecado nos originais da palavra, tem várias palavras para designar pecado nas Escrituras, tá? No Novo Testamento, a palavra principal vai ser amartia. E pela teologia nós vamos estudar amartiologia, que é o estudo do pecado. No grego tem essa palavrinha, mas no hebraico existem várias palavras para designar o pecado. E uma delas, tanto o chet do hebraico, como a amartia do grego, quer dizer errar o alvo. É como um flecheiro, o flecheiro habilidoso que vai, prepara-se e erra. Lendo comentários durante essa semana, eu vi um rapaz falando errado essa definição, porque na verdade o arqueiro bem treinado, ele erra por engano. Ele erra por engano. Então o chet, ou o pecado nesse caso, é um pecado acidental. Ah, foi sem querer. Mas mesmo os pecados sem querer, Deus reprova. Deus reprova. Foi sem querer, se arrepende. Se arrepende porque Deus reprova. Agora, quando nós vamos entender o pecado, irmãos, é como um arqueiro que ele preparou bem o alvo, mas ele decidiu acertar outro canto. Ele queria errar o alvo. Ele não queria acertar ali a mosca, ele queria acertar outro lugar. O pecado é assim na maioria das vezes. E quando nós vamos entender isso, nós vamos entender 1 João capítulo 3, versículo 4, que vai nos dizer que todo pecado é desobediência à lei. Pecado, então, é desobediência à lei. Ah, então, pastor, você está querendo dizer que a lei é para a gente obedecer à lei, se circuncidar, todos os homens se circuncidarem, guardarem o sábado, lavarem as mãos, etc. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque a lei de Deus ela é muito mais antiga do que a lei escrita. Sabe, a lei de Deus ela é bem complexa, ela é bem complicada se nós formos entender o contexto bíblico de lei. E não o contexto que alguns pregam. Alguns pregam na lei como se fossem os rabinos, ou a tradição rabínica. Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer para os judeus, em especial para os fariseus, que são os descendentes dos rabinos, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, vocês estão errados, porque vocês vivem na tradição. E a tradição que Jesus está falando ali, na verdade, é o Talmud. Talmud é um livro que começou a ser composto lá no século IV ou V antes de Cristo, e ali os judeus interpretavam a lei fazendo uma nova lei. Então, por exemplo, a lei dizia que o camarada deixou o boi escapar, e o seu boi chifrou o boi do vizinho, né? Bom, aí a lei diz que você precisa dar outro boi para o vizinho. Fechou o assunto, e é muito simples de entender. Agora a lei diz o seguinte também, que se o boi escapou e chifrou o vizinho, aí o negócio é mais complicado. Aí complica, a gente vai ter que fazer aí né? E a lei ela vai dizer o que deve ser feito. Primeiro, o mesmo chifre que chifrou o vizinho vai ter que chifrar o dono do boi. O boi precisa morrer. E daí começou a complicar, porque o povo começou a não entender isso, séculos depois da exposição dessa lei por Moisés. Então os rabinos lá do século V ou IV a.C. explicaram um pouquinho melhor. Olha, se o boi ferir o homem 5 centímetros, aí então não precisa matar ninguém. Eles começaram a ter interpretação assim, amados.
A lei já dizia o que devia ser feito, mas agora eles começaram a escrever. E os judeus, eles tomaram isso como parte da lei, o que está errado. É a mesma coisa que você pegar a sua Bíblia aí. Quem tem aí uma Bíblia de estudo na mão aí? Alguém tem uma Bíblia de estudo? Não? Hoje ninguém trouxe? Então assim, tem bastante gente aqui que tem a Bíblia arqueológica. É uma Bíblia que tem ali alguns comentários no rodapé. É a mesma coisa que você pegar aqueles comentários e dizer, aquilo ali é a Bíblia também. E não é, aquilo ali é só um estudo. Um comentário bíblico, você dizer, aquilo ali é a Bíblia também. Nós não podemos seguir nessa linha, irmãos. Mas sabe, a lei ela é muito antes, ela é muito anterior àquilo que Moisés ele publicou. A lei ela vem muito antes. Romanos, ele vai nos dizer que, abre a tua Bíblia lá, Romanos capítulo 1, nós vamos ver, eu acredito que a gente ganha mais quando a gente lê direto ali, nas páginas das Escrituras. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. Quem abriu pode ler lá para nós? Olha só, antes da lei, se a lei não existisse hoje, eu vou te dizer, o pecado existe e o culpado do pecado deve morrer. Sim, porque a natureza em si já revela aquilo que é certo e aquilo que é errado. Irmãos, é o que eu sempre digo, quando nós temos duas pessoas, e essas duas pessoas estão em dúvida o que é certo e o que é errado, é simples, é só fazer uma perguntinha. Eu gostaria que ele fizesse isso para mim? Eu gostaria. Por exemplo, matar é errado, não é? Você concorda comigo? Matar é errado. Sim. Mas matar é errado em todos os países do mundo? Não. Sim ou não? Não. Então, depende do motivo da morte. Depende do motivo da morte. Sabe por que pecar, matar é errado em qualquer lugar, em qualquer cultura? Porque matar, eu não quero ser morto. Então o que eu não quero para mim, eu também não vou fazer para o outro. Caim matou Abel. Caim sabia que estava fazendo alguma coisa errada? Sim ou não? Sim. Sim. Mas a lei não existia, pastor. Pois ele sabia que estava errado, porque Caim não queria ser morto, mas ele matou o irmão. Então pecado, amados, é tudo aquilo que eu não quero receber, mas eu faço. Isso é pecado. E é muito parecido com um conceito prático de ética, não é? Quando nós vamos ver o Evangelho, nós vamos ver que é um grande manual de ética. É um grande manual de moral e ética, na verdade. Nós vamos ver que João ele dá uma lição de ética aqui também. Quer ver? João manda que as pessoas que estão buscando o seu batismo, ou seja, as pessoas perguntam para ele: João, ô mestre, o que eu preciso fazer? E João já conhecia quem era. Quando um fariseu vinha para João perguntar o que precisava fazer, bom, o fariseu eu vou deixar por último, né? O fariseu esse deixa no fim da fila. Mas quando você vai ver que um publicano procura João, o que João disse que o publicano deve deixar? O que o publicano deveria deixar de lado? Ele deveria se arrepender do quê?
cobrar mais do que a lei mandava cobrar. Extorsão, isso? Extorsão. Por quê? Porque o publicano era cobrador de impostos, ele chegava lá, quanto que é o meu imposto? Aí ele calculava na cabeça dele, quanto que vai ser o meu lucro mesmo? Ele não queria saber quanto que era o imposto, ele queria saber qual era o lucro dele. Então ele, é 10 reais. 10 real? 10 reais. Mas a lei não fala que é 5, mas então, é que teve um aumento agora, faz 5 minutos que inflacionou, não deu tempo de avisar. Não deu tempo de avisar, e daí a gente está aumentando tudo assim, foi retabelado. O publicano é assim. Quando nós vamos ver, por exemplo, o soldado vai chegar lá e vai dizer: escuta, o que eu devo fazer? Larga o pecado. O que o fariseu chegava lá e falava: o que eu devo fazer? Larga o pecado. Quando João vai falar do Evangelho, ele vai falar uma coisa apenas: deixe o pecado. João manda que as pessoas que estão buscando seu batismo deixassem a altivez e a arrogância. No versículo 8 nós vamos ver isso. A avareza e a desonestidade. A extorsão e o falso testemunho, e ainda mais, o incontentamento. Quando você vai ver lá os soldados: mestre, o que nós precisamos fazer? Você precisa se contentar com o que você ganha, rapaz. Não queira mais o que você ganha. Já está bom o que você recebe, o seu soldo, o seu sustento, o seu salário, já está ótimo. Quantas pessoas nós temos hoje que são incontentes com o que têm? Não se contentam de jeito nenhum e querem mais, querem mais e querem mais. Bom, esses são apenas alguns dos pecados que são apontados pelo profeta João Batista. Alguns pecados. Existem outros, irmãos. Existem inúmeros outros pecados. E hoje, se a gente for ver na modernidade, existem ainda mais pecados. A lei de Deus, ela é muito anterior a qualquer lei escrita. Jesus, ele compara ainda melhor isso quando ele diz que, olha só que interessante, presta atenção. Lucas capítulo 6, versículo 31 diz assim: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. O que você quer receber? Você quer receber presente? Que bom, então dê presente. Você quer receber fofoca? Quem aqui quer receber fofoca? Levanta a mão. Não tem ninguém? Nem cozinho? Eu não quero receber fofoca, então por que eu vou fazer? Eu não quero receber palavra arrogante. Eu não quero receber tratamento inconveniente. Eu não quero receber nada disso. Então por que eu faço com os outros? Eu não posso fazer, amados. Jesus, ele nos dá esse mandamento. Nós devemos ouvir os conselhos práticos de João e os conselhos práticos de Jesus. Para que Cristo passe na nossa vida, nós precisamos ouvir o que o profeta nos diz. E o que mais me impressiona nisso tudo é uma perguntinha: será que eu vou fazer? Será que eu faço isso? Qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer? Mas espera lá, eu gostaria que fizessem comigo. Eu gostaria que fizessem comigo. E por último, amados, preparando o caminho com fogo. Preparando o caminho com fogo. Sabe, nós precisamos entender. Pode passar para nós lá, Pedro? Que para deixar o caminho pronto para Jesus, nós não conseguimos sozinhos. A gente não consegue, não. Eu quero te dizer que se você quiser deixar todos os seus pecados hoje aqui, talvez eu tive tristeza, mas eu vou ter que te falar a verdade. Sozinho você não consegue. Não conseguimos, porque nós precisamos da atuação direta de Jesus. Nós precisamos do agir de Jesus. Uma discussão teológica muito antiga
ela vem atravessando a igreja por séculos e ela se acalorou demais aí a partir do ano de 1900. É com relação ao batismo do Espírito Santo e batismo com fogo. Todo mundo discutiu muito e no fim da questão ninguém ganhou a discussão, graças a Deus, né? Graças a Deus ninguém ganhou a discussão teológica, né? Ninguém é dono da verdade. Mas perdeu-se tempo falando sobre esse assunto, porque o conceito bíblico é muito fácil e é muito prático. Agora, graças a Deus, quando nós vamos ver essa questão do batismo do Espírito Santo no meio do povo evangélico no Brasil, graças a Deus já foi um assunto vencido, porque não se discute mais. É questão de interpretação. Então os pentecostais interpretam de uma forma, os mais tradicionais interpretam de outra, e agora tem um novo grupo, né? Aliás, já há algum tempo tem um novo grupo, que são os neopentecostais, que ainda interpretam de forma diferente. E tem agora uns novos grupos surgindo, que eu não sei nem se há alguma interpretação, mas enfim, deixa eles para lá. Agora nós precisamos entender algumas palavrinhas aqui, para nós entendermos o que João quis dizer. Vem alguém que nos batizará com... E antes do fogo? Alguém vem que é maior do que eu não sou nem digno de desatar as... Amados, isso aqui é impressionante. João está fazendo um simbolismo aqui, ó. Eu não estou apto nem para ser engraxate desse que vem aí. Nem para ser um engraxate eu não sirvo. Mas João era profeta. João era o próximo da linhagem sacerdotal. O João era um homem respeitado. Mas ele, de novo, vem aí a humildade. E João diz: ele nos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Primeiro, nós precisamos entender o que é a palavra batismo, ou batismo. A palavra batismo, do grego, quer dizer imersão, mergulho. Daí porque nós, batistas, temos um batistério desse tamanho e não temos uma pia batismal, né? Nós temos um batistério desse tamanho porque o grego ali, a Bíblia foi escrita em grego no Novo Testamento, a palavra era batismo, quer dizer mergulho, imersão. Então, para nós entendermos, fica muito claro, imergir. Primeiro, a palavra batismo quer dizer imersão. Batismo não foi inventado por João Batista, tá bom? Não é uma teoria inventada por João Batista. Há indícios de que os judeus já batizavam cerca de 400 a 200 anos antes de Cristo. E o que era esse batismo? Era um simbolismo de purificação. Eles mergulhavam então as pessoas na água, dizendo que o fulano que era pagão agora já não é mais. Ele se purificou, ele se limpou daquela idolatria. Agora ele passou a ser prosélito. O que é prosélito? Um judeu convertido. Ele não nasceu judeu, mas ele se converteu. Ele não consegue chegar à classe dos judeus, mas ele está no meio caminho ali, né? Ele não é nem pecador, impuro, desgraçado, mas ele também não é filho de Deus. Ele está ali no meio do caminho. Então existiam os prosélitos. 200 anos antes de Cristo, os judeus já faziam isso, batizavam as pessoas. João Batista então vem e batiza, dizendo que o batismo dele é para arrependimento dos seus pecados. E daí nós entendemos, nós cristãos, entendemos que o batismo ele não significa apenas limpeza ou purificação, também, mas ele simboliza mais do que tudo isso, morte e ressurreição. Eu morri para o mundo de pecado e agora eu vivo para Deus. E sepultado, tem que abrir uma cova e enfia o defunto lá dentro. Não é assim? É a mesma coisa com o batismo. O batismo mergulha na água, é um simbolismo. Ele ficou lá, morreu, mas agora ele ressurge, ele renasce como uma nova pessoa. Quando nós vemos o batismo de João, é um batismo de arrependimento. Agora ele está falando de um novo batismo. E o batismo que ele está falando é do Espírito Santo. E quando alguém é batizado no Espírito Santo, amados, ele é imerso, submerso, mergulha. Ele é totalmente preenchido com o Espírito Santo. Você já experimentou isso? Já experimentou ser cheio, completamente cheio do Espírito Santo?
Pastor, como é que é a sensação? Bom, para cada um é uma sensação diferente, tá bom? Então eu não vou te dizer o que você vai experimentar. Ah, pastor, qual é o sinal do batismo do Espírito Santo? Ou qual é a evidência do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo? Eu vou te dizer a evidência do batismo do Espírito Santo. A evidência do batismo do Espírito Santo é uma vida íntegra. A evidência do batismo do Espírito Santo é uma vida livre da prisão do pecado. A evidência do batismo do Espírito Santo é viver com Jesus o tempo todo. É essa a evidência, não existe outra. Se alguém te disser que a evidência do batismo do Espírito Santo é X ou é Y, isto é mentira. Desculpa meu extremismo interpretativo bíblico aqui, mas é isso. É isso. Ser batizado no Espírito Santo é ter o Espírito Santo agindo poderosamente na vida. Se ainda não foi, busque isso de Deus, que isso é maravilhoso, isso é bom demais. Agora, batismo com fogo, pastor. O fogo é trazido pelas Escrituras como algo que pode purificar, é algo que pode trazer o valor, é algo que pode elevar o valor. Quando nós vamos ver Apocalipse capítulo 3, versículo 18, nós vamos ver que o fogo refina o ouro. E Jesus vai dizer assim, ó, você não reconhece que você acha que você é rico. Ele está falando para os crentes de Laodiceia. Vocês acham que vocês são ricos, mas na verdade vocês são pobres, cegos e nus. Ou seja, vocês não têm valor nenhum. Olha que terrível. Já pensou o Senhor Jesus um dia mandando uma carta aqui para a nossa igreja? Já pensou? Escreve uma carta aí. Escreve. E vai escrever, ó, estou ditando, tá bom? Tudo bem, pode ditar, Senhor. Olha, vocês são bem bonitinhos, vocês obedecem em tudo, vocês estão ganhando 3 estrelinhas a partir de agora, e a vida de vocês vai ser uma bênção. Olha que bênção receber uma carta dessa, porque eu sou, que lindo! Mas agora imagina a igreja de Laodiceia recebendo uma carta dizendo: vocês não prestam para nada. Eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Irmãos, isso é muito forte. Pensa uma igreja recebendo uma carta dessa. Que não seja a PIB do Bairro Novo recebendo uma carta dessa, em nome de Jesus. Que nós nos encontremos refinados pelo Senhor Jesus. E Ele é aquele que batiza com fogo. Ser batizado então pelo fogo é ser mergulhado no fogo. É passar pelo fogo todo dia. É Jesus purificando a minha vida todo dia. Nós vamos ver o profeta. Igreja, só vai servir para alguma coisa aquilo que for trigo, aquilo que for palha vai ser queimado. E aqui nós podemos abrir para 2 interpretações muito fortes. A primeira é: tudo aquilo que não serve em nós, para glorificar o nome de Jesus, é palha. Tudo que está ainda na sua vida, que precisa ser purificado pelo fogo, é palha. Precisamos preparar o nosso coração. Deixa a palha de lado, deixa Jesus ali, selecionar. Você já escolheu o feijão? Hoje não precisa mais, né? Hoje você pega um pacote de feijão, derruba na panela e pega o feijão, é praticamente limpo. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa ali. Mas eu lembro que a minha avó ficava um tempão e chacoalhava aquela peneira, e soprava, e depois ia separando feijãozinho por feijãozinho, depois tirava as pedras. Já comeu pedra no feijão? Misericórdia, que sensação terrível. E quando tinha ainda pedrinha, que era, na verdade você pensava que era pedra, não era pedra, era terra. Oh Senhor Jesus, era horrível aquilo. Hoje dificilmente isso acontece, mas eu vou te dizer, o Senhor está com a pá nas mãos, e Ele está selecionando aquilo que é trigo e aquilo que é palha. Aquilo que não serve vai ser queimado. Que nós nos encontremos pelo Senhor, amados, como uma igreja que está apta, que está pronta, que está preparada, uma terra fértil, e que seja assim a nossa vida, em nome de Jesus. Amém?